Então, galera, o roteiro desse vídeo já tá aqui faz algum tempo. Na verdade, acho que faz mais de um ano que eu escrevi o roteiro desse vídeo. E finalmente, com a série da Netflix saindo, eu acho que já passou da hora desse vídeo sair. Mas só avisando que eu ainda não tive tempo de assistir essa série. Provavelmente vai demorar um pouco pra mim conseguir assistir ela, apesar dela parecer que tá maravilhosa. Então o vídeo de hoje é focado apenas na HQ e no filme, beleza? Então bora começar. Aborto de Minion. Oi, Sr. Balcão, tudo certo? Se senta na cadeira, se prepara, que eu vou contar pra você um dos meus maiores pecados nerds de toda a minha vida. Oh, meu Deus! Não, por favor, não fala que você ainda gosta de Star Wars Episódio 9. Não, Aborto de Minion, não. Eu nunca falei exatamente que eu gosto do filme, tá? Vocês precisam reassistir aquele vídeo. Eu sou bem claro dizendo que eu só não achei o filme tenebroso, tá? É só isso. Continua um pecado horrível, Sr. Balcão. Um pecado horrível. Você não vai pro céu. Mas enfim, Aborto de Minion. Voltando ao que eu tava falando, eu nunca tinha nem lido nem visto o filme de Scott Pilgrim. Nossa, esse é seu maior pecado nerd? Eu achei que fosse bem grave. Cara, qual é? Ter menos um nerd no mundo comparando toda garota de cabelo colorido a Ramona Flowers é um presente que você dá pro mundo. Não é um problema. Realmente, obrigado, Bordibino. Eu sei que eu sempre posso contar com você pra deixar meu dia um pouquinho melhor. Então por que você não me usa mais nos vídeos, seu desgraçado? Isso sim é seu maior pecado nerd. Então, galera, realmente isso é verdade. Eu nunca tinha nem visto o filme, nem lido HQ de Scott Pilgrim, me perdoem. Não que eu fosse completamente avesso ao que era, obviamente, é meio impossível fugir do impacto cultural a longo prazo que essa obra continua exercendo cada vez mais, com mais força, todos esses anos depois. Além de que eu sou um grande fã do Edgar Wright, eu sinto que a única coisa que me manteve longe dessa obra por tanto tempo é justamente o quão saturado eu fiquei dela antes mesmo de apreciá-la. Os memes intermináveis, edits toscos que a galera faz. É uma obra que realmente se conectou com a geração Z e cultura hipster de forma meio difícil de se comparar com outras. Eu diria até que os padrões de beleza dessa geração foram mais influenciados por esse filme do que por qualquer outra revista de moda, e isso é uma vitória contra o capitalismo. Mas claro que chegou o dia em que um apoiador do canal pediria Scott Pilgrim pra mim aqui no canal, então um salve pro José Ricardo por finalmente me obrigar a tirar esse peso da minha consciência. E sabe, é bem interessante ter esse primeiro contato com a obra num estado mais maduro, criticamente e emocionalmente meu. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse visto esse filme ou lido essa HQ nos meus 15 anos de idade, teria facilmente se tornado um dos meus filmes ou HQs da minha vida. Eu acharia a coisa mais profunda já concebida e eu cresceria completamente cego às críticas que surgiram com o passar dos anos, e eu protegeria essa obra com a minha vida, me sentindo pessoalmente atacado quando alguém fizesse uma crítica válida a ela. Felizmente eu não passei por isso, galera. Freaks and Geeks foi uma obra de adolescência muito mais saudável pra mim, eu diria. Brincadeiras à parte, eu realmente esperava que fosse uma daquelas obras que envelheceria mal pra caramba pra nós desse círculo mais crítico e pseudo-maduro que gosta de problematizar qualquer porcaria já inventada. Eu achei que eu ia encontrar subtextos machistas à torta direito, uma visão reducionista de relações humanas filtradas pela cabeça de um nerdola na veia de jogador número 1. Mas não, incrivelmente eu sinto que é uma obra que, até vista sob um olhar mais crítico atual, consegue se manter relevante, única e bem mais profunda do que muitos dão crédito, especialmente se tratando da HQ. Não que os personagens não sejam problemáticos por diversos motivos, eles com certeza são, mas a HQ não tenta esconder isso ou passar pano para as atitudes tóxicas de um bando de adolescentes e jovens adultos traumatizados. Ela simplesmente tenta observá-los, desenvolvê-los e ver se no caminho a gente tira alguma lição disso tudo. Mas o que torna essa uma obra tão quintessencial é como ela entende a mentalidade dos jovens dos últimos 20 ou 25 anos, especialmente no que diz respeito a relacionamentos amorosos. Afinal, a gente tá falando de uma obra bem grandinha, são mais de 1.200 páginas com um leque enorme de personagens e cada um deles acrescenta algum tipo de perspectiva pro debate geral que existe dentro dessa lógica de se ter um relacionamento,
tanto amoroso quanto de amizades, especialmente na adolescência e começo da vida adulta. A HQ aborda desde coisas mais tabus, como qual a idade certa para se ter relacionamentos e qual a diferença de idade que se deveria ser permitido, o que essa diferença de idade muitas vezes causa em relacionamentos. A HQ também lida com traumas, inseguranças que surgem tanto pelas suas experiências passadas quanto pelas experiências passadas da pessoa que você está se relacionando, como o amor próprio é necessário, mas como a gente confunde amor e respeito próprio com narcisismo. O personagem do Scott Pilgrim em especial é extremamente autodepreciativo, mas isso não impede ele de ser extremamente egocêntrico e insensível aos sentimentos alheios. Porque ele comete um erro que uma porrada de jovens comete. Ele enxerga problemas que não existem enquanto se recusa a enxergar os reais problemas que estão lá. Tipo o jovem que acha que não consegue namorada porque é feio, mas na verdade é porque é um cuzão do caralho, entendeu? É por aí. Durante a HQ toda, ele nega que teve um impacto negativo nas garotas que ele namorou. Ele literalmente se força a apagar as memórias ruins das coisas tóxicas que ele fez ao longo da vida como forma de viver mais confortavelmente consigo mesmo. E claro que como ele não se lembra dos erros que cometeu nas relações passadas, só se lembra do que as suas namoradas deixaram de bom ou de ruim nele, ele acaba por não conseguir evoluir nunca e nunca conseguir acertar um relacionamento. Ele tá condenado a sempre cometer os mesmos erros e constantemente gaslightar as pessoas que ele convive, porque a realidade que ele criou ao redor dele o pinta sempre como um protagonista trágico e incompreendido. Este lado sombrio do personagem vai progressivamente tomando mais evidência na história, até chegar ao ponto em que o pior ex-namorado do mal da Ramona que ele precisa vencer para ficar com ela é ele mesmo. O lado sombrio dele que foi o responsável pelo término deles em determinado ponto da história. É só então, com ele vindo a termos com toda a bagagem negativa que ele construiu ao longo da vida, que ele vem a se tornar um personagem mais complexo, profundo e exemplar do que só um nerdola com tendência incel e narcisista que muitas pessoas costumam enxergar nele. E isso tudo que eu falei é só sobre o personagem do Scott, mas a HQ realmente toma bons momentos de seu tamanho colossal para se aprofundar e discutir outros personagens com outros problemas. Seja Knives passando por aquela fase de amor platônico obcecado, cego da adolescência, a Ramona tendo que se emancipar de um relacionamento absurdamente abusivo, ou a Envy conciliando a personalidade que criou para o mundo com quem ela já foi um dia e até que ponto as pessoas a amam por quem ela realmente é. Com toda essa substância de discussões amorosas complexas e cinzas que constituem a nossa jornada de amadurecimento, somada ao tamanho do quadrinho, havia muita chance de se tornar uma obra maçante e que não cumpre seu principal papel, que é chegar aos jovens que precisam ouvir, ou no caso ler, essas mensagens sobre toxicidade em relacionamento, autoconhecimento e respeito mútuo. Porque no fim do dia, essa HQ meio que é uma mistura de uns 5 filmes do Woody Allen atualizados para a sensibilidade com textos específicos dos millennials e zoomers. E como a HQ consegue superar essa ameaça de ser uma coisa insuportável justamente pro público-alvo que deveria estar consumindo essas mensagens? Com a integração brilhante de cultura pop na emolduração dessas temáticas. O jeito que a obra une elementos de anime, música e videogames nessa estrutura de fases e chefões do grande jogo da vida é a cereja no bolo para tornar essa obra um dos maiores zeitgeists culturais do século XXI. Não que eu tenha achado a HQ perfeita, na verdade nem entraria exatamente na minha lista de HQs favoritas da vida, e eu até acharia discutível dizer que não é nem a obra-prima desse autor. Repeteco aborda muitos desses mesmos temas de forma bem mais concisa e madura, por exemplo, e apesar do tamanho de Scott Pilgrim ser justificável pela quantidade de histórias e personagens que se entrelaçam aqui, eu não sinto que o autor usou muito bem do espaço que ele tinha. Dava pra HQ ter aparado mais certos pontos repetitivos e enfadonhos para priorizar outros que são bem mais importantes para a conclusão da HQ, mas que ficam muito na superfície a maior parte do tempo. Por exemplo, muitos detalhes do relacionamento abusivo da Ramona e do lado tóxico do Scott Pilgrim dos relacionamentos passados dele começam a surgir muito rapidamente no último volume da HQ, enquanto a gente teve que aturar vários momentos nos outros 2 volumes de cenas vazias que parecem estar lá só pra fazer piadinha, que não acrescentam muito a nenhum tema da HQ. Além de que, quando jovens autores sarcásticos escrevem adolescentes sarcásticos, sempre acaba criando um duplo filtro de sarcasmo que acaba por deixar todo mundo da história meio cínico e desagradável. Fica um uso de humor irônico ácido meio automático
automático, que envelheceu mal pra caramba em vários pontos, pelo menos comigo, não só nessa obra, mas em várias outras. Os personagens parecem máquinas de frases, clichês, bad vibes em vários trechos, e por mais que eu tenha crescido amando esse tipo de roteiro e diálogo, ao longo da história rendeu obras como a filmografia inteira do Kevin Smith, que envelheceu como leite. Dito tudo isso, que são meio que minhas principais críticas e elogios ao quadrinho, eu acho que o que realmente condenou um pouco a obra a não conseguir transmitir ao seu público-alvo todas as camadas e mensagens importantes que ela tinha para entregar, embalados nesse pacote de cultura pop insana, foi a adaptação cinematográfica. E não me entendam mal, eu absolutamente amei esse filme. É talvez o auge do Edgar Wright em termos de concepção visual e edição, que são coisas que o tornam único desde antes da trilogia Cornetto, na obra-prima que é Spaced, uma série que tinha um orçamento de uma esfirra. Então o filme é uma experiência única de transgressão de mídia para entregar um espetáculo hilário, imerso em criatividade, boas interpretações, timing impecável e um estilo difícil de comparar com qualquer outro filme, mesmo que muitos tenham tentado copiar ele desde então. Mas o problema é bem evidente: enfiar mais de 1.200 páginas de conteúdo em um filme de menos de 2 horas é simplesmente impossível. Você tem que fazer sacrifícios cruéis para que isso funcione. E justamente por isso eu já fico chocado disso sequer ter funcionado. Deveria ter saído um filme muito mais apressado e lógico se tivesse caído na mão de qualquer outro realizador com menos sensibilidade para esses temas, estilos e geração do que o Wright tem. Então eu realmente acho que dentro do que dava para fazer no tempo que tinham, é talvez a melhor adaptação que a HQ poderia ter tido. Mas infelizmente o filme teve que tomar decisões ingratas, e entre elas estava priorizar a estética, ritmo frenético e humor no lugar do desenvolvimento psicológico dos personagens. A começar por centralizar muito mais a história toda apenas pelos olhos do Scott, o que já dispensa uma centena de outras discussões que a HQ propõe, e acabam por também fazer o filme se aproximar muito mais do território de filmes edgelord sobre os problemas do homem branco moderno, que apelam muito mais para afagar o ego dos homens brancos problemáticos do que para levantar um debate sincero sobre traumas e relações humanas. E não é como se esses temas não estivessem no filme de forma alguma, eles definitivamente estão, mas o filme respira muito pouco na correria desenfreada dele para que esses tópicos pudessem se evidenciar e tomar a linha de frente da história. Eles estão ali, mas muito tímidos e enterrados na ação, pirotecnia e tributos a tribos indie. O resultado é uma geração que, apesar de ter memes da Ramona Flowers e do Michael Cera impressos na testa, tirou muito pouco da mensagem da obra para suas vidas. Mas de qualquer forma, se é para tirar alguma mensagem desse vídeo para além das minhas opiniões sobre Scott Pilgrim, o filme e HQ, é que as duas obras se complementam. Eu acho que em vários sentidos o filme é bem mais conciso e divertido, energizante do que a HQ consegue ser, mas a HQ tá anos-luz à frente em termos de temas, debates, filosofias e angústias adolescentes que eu acho que beneficiariam qualquer pessoa da geração Z que se propor a ler, e também é um dos retratos mais fidedignos à cultura dos anos 90 e início dos anos 2000 do que qualquer outra obra conseguiu realizar. Então galera, eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse grande pilar da cultura pop moderna que é Scott Pilgrim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais se vocês gostam. Deixem a sua opinião nos comentários sobre essa obra. Deem uma força no Apoia-se que a gente tá precisando. Eu agora que tô retomando o canal, eu nem vejo a hora de poder começar a fazer merchandise ou só viver do canal, então eu preciso muito da força de vocês. Muito da minha ausência no canal esse ano tem sido porque eu tenho que trabalhar em outros lugares, porque não dá pra me sustentar só com o canal, mas quanto mais força aí vocês derem, da forma que vocês puderem, mais próximo a gente vai estar de realizar o sonho de eu só viver do Balcão Pop e vocês terem conteúdos assim cada vez em maior quantidade. Até a próxima galera, é isso aí e valeu!